Bem-vindos ao Pode Ter Mais Saúde, novamente com Viés Mais Clube da Mar, meu projeto de inspiração de bons hábitos de bem-estar e saúde feminina com foco em empreendedorismo feminino. Hoje eu recebo uma convidada que vocês já conhecem, que é muito especial para mim, a Priscila O'Donnell, para conversar um pouquinho sobre empoderamento, propósito, equilíbrio entre a vida da empreendedora e da mãe. Pri, podem ter pessoas que não estão me seguindo no Instagram, que não tenham visto o nosso outro episódio e que não te conheçam. Então eu queria que você começasse esse episódio se apresentando um pouco. Obrigada, Marcela, novamente pela oportunidade de estar com você de novo. É uma honra estar aqui no seu programa. E vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Falando de mim novamente para quem perdeu o primeiro, meu nome é Priscila O'Donnell e eu sou formada em Relações Internacionais. Eu tenho graduação em Gestão de Gerenciamento de Projetos de Petróleo e Gás e agora me formei na MBA em Engenharia de Produção. Minha maior paixão na vida, desenvolver pessoas. Lembra do primeiro episódio? Amo da mentoria de carreira, realmente adoro me conectar com gente nova, novas culturas, mundo inteiro. Sou mãe da Rafaela, sou esposa do Rafael e estamos aqui hoje para mais um papo diferente. Vocês entenderam que não cabe? Priscila não cabe dentro de uma empresa? Priscila é muito maior do que uma empresa, não dá, né? Ela continua dentro da empresa, mas aí hoje eu chamei ela aqui pra gente conversar um pouquinho sobre... Eu quero começar perguntando exatamente isso pra você. O que te motivou a dar esse salto pro empreendedorismo? Uau, uma loucura, né, gente? As pessoas costumam me perguntar, não sei o que, você trabalha, você é CLT. Não, eu não sou CLT, eu estou CLT, eu sou muito mais do que um CLT, né? E a gente tem que lembrar o seguinte também, quando se fala em o que é um CNPJ? É um conjunto de CPFs, um conjunto de pessoas. Sim. Né? E dentro de cada um de nós habita uma necessidade, um anseio por coisas novas, né? A idade também, conforme a certa idade vai chegando, você vai começando a descobrir outras paixões na sua vida que não necessariamente o que você faz hoje. Então, sim, sou CLT com orgulho, através dela eu consegui tudo que eu tenho materialmente na minha vida hoje, mas... Hoje estou olhando um pouquinho mais sobre o meu propósito, algo que eu descobri que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, e aí entrei nesse mundo do empreendedorismo, que não é fácil, é bem desafiador, e vamos ver como é que eu vou me sair com o tempo, né? Ela só pegou mais alguns pratinhos, né? Porque a gente acha que a gente vai abrir um CNPJ, que a gente vai empreender, que a gente só... já dou conta de 15 pratinhos girando. O que é mais um, né? Que é mais um? Não, mas infelizmente não é mais um. Porque quando você começa a empreender, você precisa entender de tanta coisa, de contabilidade, de gestão, de marketing. Gente, são tantas coisas que você fala, meu Deus. Então, ela só pegou mais uns 10 pratinhos pra girar, né? Como foi esse seu processo? Porque você já estava numa zona muito confortável. Você atingiu seus objetivos profissionais dentro da empresa que você sempre quis trabalhar, né? E atualmente em cargo de liderança. Como foi esse processo de, ok, eu já dou conta disso aqui, mas eu quero mais? Né? Como foi esse processo interno para você colocar em prática o seu projeto CNPJ? Na verdade, através de uma jornada de autoconhecimento, eu comecei a descobrir minhas verdadeiras paixões na vida. Isso é uma coisa. Segunda coisa, comecei a ter muitos feedbacks, mas quando eu digo muitos, eu tô falando múltiplos. Priscila, você mudou minha vida. Priscila, depois que eu te conheci, minha vida tomou outro rumo. Priscila, você tem... Uma vez eu ouvi, isso é muito sério, eu ouvi de um CEO, há 10 anos atrás. Eu fiz uma apresentação sobre combate a incêndio. De um homem. De um homem. Ele britânico, né? Super sério, super rígido, pouco falava com as pessoas. E aí eu fui... selecionada, houve um sorteio, saiu meu nome para fazer uma apresentação sobre combate a incêndio, primeiros socorros na empresa. Falei, pô, ferrou, sem nada disso. Só que me conhece, né, Marcela? O que eu estudei para essa apresentação, vocês não têm noção. E eu fiz uma apresentação de alto nível. E aí, no dia da apresentação, esse CEO apareceu. E ele assistiu, e aí eu fiquei apavorada mais ainda, né? Mas enfim, fiz a apresentação em português, lógico, tinha me preparado em português. E aí, no final, ele me chamou na sala dele. Fui lá. Você demitida? O que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa que não podia? Primeira coisa que eu pensei, olha a síndrome do impostor. Eu falei, tenho certeza que eu falei alguma besteira. E aí eu cheguei na sala dele e ele falou a seguinte frase pra mim. Priscila, eu tô muito impressionado com o que eu vi. You have a gift. Você tem um dom. Não sei o que você vai fazer com essa informação, mas você tem um dom. Você tem o dom da oratória, você tem o dom da apresentação e você se comunica bem com as pessoas. Realmente eu não sabia o que fazer com isso há 10 anos atrás, mas eu guardei numa caixinha aqui, especial,
Então foi isso, é o momento da sua vida, é a maturidade, é a experiência, é a vontade de desenvolver algo novo, né? Porque eu não sei quanto tempo ainda tem um profissional aí ativo, né? Muitos! Mas assim, eu falei, a hora é agora, eu não vou mais esperar. Minha filha já está com 9 anos, eu já consigo, né? Ela já consegue entender, às vezes, alguma ausência, alguma necessidade minha de estar fora, de viajar. Então, eu decidi investir nesse sonho, nessa mentoria de carreira para mulheres. Tenho tido uma demanda enorme para os homens também, tenho escutado muito, mas por que só mulheres? A gente precisa também. Mas a gente entende que também tem um fator histórico, né? As Sim. mulheres, né? Eu estava até lendo esses dias, né, sobre as datas, os anos onde cada coisa aconteceu. E a mulher só teve autorização de trabalhar em 1962. É muito recente. É muito recente. A minha mãe é de 1957. 57. Se é 62, gente, é muito recente. E olha, minha avó já trabalhava, né? Mas você vê que ela provavelmente... Ela era autônoma. Ela era modelista. Não pode falar que ela era costureira, não, que ela ficava Sim. chateada. Mas ela era modelista. Ela dava aula de corte e costura, claro que sem carteira assinada. Ela dava aula de corte e costura. Ela recebia... minha avó é de 1929. Ela recebia clientes em casa para tirar medida. Ela fazia todo o recorte em papel pardo para mandar para as confecções para fazerem as roupas sob medida. Então, as mulheres, elas já... Minha avó, eu falo que minha avó era uma empreendedora nata. Nossa! Mas não podia trabalhar. Provavelmente não tinha nem como ser CLT. Não Talvez tinha, professoras, né? Coisas de escola, trabalhos mais vistos como femininos ainda poderiam existir. Mas em grandes empresas, provavelmente não tinha nem espaço para isso. Não era permitido, né? Em 1962, com autorização do marido. Olha que loucura. As mulheres não tinham CPF. Eu Não tinha uma tinham. tia que não tinha CPF. Não votava, né? O CPF, quando ela ia fazer uma compra, alguma coisa, era do marido. Provavelmente não tinham nem conta em banco. Gente, a gente tá falando de 1962. Eu tenho certeza que você que tá assistindo a gente não tem 15, 16 anos, né? 1962 não foi ali. Né? É a geração das nossas mães, ou talvez até da avó de alguém. Não, as pessoas estão vivas, isso acontecia, essas pessoas pegaram esse mundo, né? Que loucura isso, né, Priscila? É uma loucura. É muito recente. Então é óbvio que esse suporte... Gente, mentoria tem muitas aí, mas essa visão mais feminina é tão importante, porque esse acolhimento, essa compreensão de situações que envolvem maternidade, envolvem ciclos hormonais, envolve muita coisa, né? Essa mentoria de carreira feminina, esse acolhimento da mulher, que com o homem é totalmente diferente, né? Eu falo no marketing, e já falei isso pra Priscila, o homem tem muito mais facilidade de gerar autoridade. Em qualquer, seja na internet, Sim. seja numa empresa. O homem, todo mundo para escutar. Todo mundo, a gente vê pela nossa política. Nós temos infinitamente mais homens políticos do que mulheres. Fato, na ONU, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Predominantemente masculino. E até as mulheres votam nos homens, né? Porque o homem já tem um pouco mais essa facilidade de criar autoridade. Então é claro que esse seu olhar para desenvolvimento de carreiras de mulheres, né, em liderança é extremamente carinhoso. E é o que a gente vive, né, Priscila? Sim. Então, assim, para os homens é um pouquinho diferente. Eu vejo muita mulher consumindo mentoria de homem, e tudo bem também, mas é diferente. É diferente. Uma técnica que a gente explora muito na minha mentoria é de comunicação persuasiva, né? Como é que a gente ensina a pessoa a negociar? Porque tem toda uma técnica. E a linguagem não verbal, né? Muitas vezes você está falando, mas o teu corpo está dizendo outra coisa completamente diferente, né? Você conhece o tal o famoso head nod, né? Eu tô aqui falando assim, Marcelo, eu adoro você. Mas você tá assim com a cabeça, ó. Maravilhosa. Olha a cabeça. Nossa, eu sou super sua amiga. Mentira, eu não sou. A minha linguagem verbal tá falando exatamente o contrário, né? Então tem uma série de coisas, até de posicionamento de mão, de queixo, de ombro, que você tá passando uma mensagem subliminar ali. Não, e para as mulheres é muito diferente do que para os homens. Sim. Né? Então, como é que você vai dar a mesma mentoria ou focar numa mentoria unissex? Não dá. Né? Porque a mulher... E a gente tem até... eu vejo mais opções do que os homens, né? Os homens não podem, muitas vezes, gesticular da maneira que a gente pode. A gente tem mais liberdade e a gente tem que usar. E aí é óbvio que uma mentora mulher vai ter esse conhecimento que possivelmente um mentor homem não vai ter. Porque a gente pode usar de situações para se impor, né? Coisas que os homens não têm. Nesse mundo do empreendedorismo que agora você está, você tem algum medo? Qual o seu medo relacionado ao seu empreendedorismo? É interessante você falar isso. Eu juro pra você que eu vou falar a verdade. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não tenho medo. Eu não tenho medo.
Eu não tenho medo quando eu tô sendo verdadeira comigo mesmo e com as pessoas. Eu sei que meu material é bom, eu acredito nele, né? É diferente. Tem gente que quando abre, até o meu marido dá um exemplo que é muito legal, né? Tem gente que procura a religião porque a metade do copo tá vazia. Sim. A minha metade, ou melhor, o meu copo tá até o topo de água. Eu estou satisfeita com a minha vida profissional. Eu estou buscando um além, algo que eu acredito e que eu estou jogando toda a minha energia, acreditando que realmente eu vou chegar no lugar que eu quero chegar. É o meu propósito, entendeu? Então, esse medo, a minha vida sempre foi cercada de medos. Eu sempre deixei o medo me dominar em tudo. Sempre fui, lá atrás, tá? Mega insegura, né? Sempre tive várias crenças limitantes que me impediam de avançar na vida. Uma vez que eu acabei com isso, que eu me resolvi com relação a todas essas caixinhas, eu abri todas as caixinhas, olhei o que tinha dentro, encarei e falei, vambora. Sabe aquela música I'm Unstoppable? É como eu me sinto Sim. hoje. I'm a person with no brakes. Eu sou um poste sem freios. Essa sou eu hoje.